nome de Deus, o clemente, o misericordioso, louvado seja Deus, o Senhor do Universo, que a paz esteja com todos, irmãos e irmãs. Primeiramente, gostaria de parabenizá-los por este encontro, este seminário, que trata de uma questão social muito importante, que é a convivência pacífica. Vamos falar resumidamente sobre ela. O que significa convivência pacífica? De acordo com a explicação dos sábios, a convivência pacífica é respeitar e aceitar o próximo. Quando o próximo é diferente, com escolas de pensamentos ou crenças diferentes, é poder expor suas crenças e ser respeitado. Isso é uma boa convivência. A convivência pacífica é um elemento crucial para alcançar a segurança e a estabilidade em qualquer sociedade. E sabemos o quanto a insegurança e a instabilidade podem causar desequilíbrios e crises em qualquer sociedade. Por isso que o princípio da boa convivência é um dos principais alicerces da vida pacífica em todas as sociedades, sem nenhuma limitação. Sejam lá quais forem suas linhas de pensamento ou caminhos, ao mesmo tempo que esta questão é a principal fonte para a garantia do direito de todos, de uma forma justa e igualitária. Sabemos que a convivência pacífica tem uma participação crucial neste aspecto. E caso ela não exista ou não seja respeitada entre as pessoas, o resultado será catastrófico, havendo insegurança total e instabilidade, ignorância, confronto e distanciamento entre todos, ao invés de aproximação. Portanto, a questão da convivência pacífica prepara o terreno para o entendimento e o diálogo saudável entre os povos e entre as pessoas, e ao mesmo tempo rejeita a inimizade, o ódio e a guerra. Estas são algumas das bênçãos e resultados do princípio da boa convivência. E por isso que é super importante que todos respeitem e pratiquem este grandioso princípio em suas vidas. A segunda questão é reconhecer as diferenças. Nós não vivemos sobre uma única linha de pensamento. Às vezes, dentro de uma única família, há várias linhas de pensamentos. Imagine então numa sociedade inteira. Além de reconhecer as diferenças e conviver com elas, a pessoa deve agir com base nisso, para que todos possam viver lado a lado, pacificamente em um certo meio social. E o próximo ponto que vem como aliado da convivência pacífica é o atributo da tolerância. E a tolerância jamais pode ser conquistada sem a convivência pacífica em um grupo de pessoas. Pessoas estas que têm ideias, linhas de pensamentos e hábitos diferentes. E que seguem crenças diferentes. Além de tudo isso, o princípio da convivência pacífica tem um papel fundamental para elevar as grandes civilizações mundiais. Imaginem se uma sociedade não pudesse haver uma boa convivência e paz
entre os diferentes grupos, sejam eles pequenos ou grandes. Como conseguir erguer e elevar essa civilização? Jamais se consegue erguer uma civilização com uma única parcela de sua sociedade, e sim com todos os grupos juntos. Sendo assim, a tolerância possui um papel fundamental na construção das civilizações que demandam uma conduta muito importante no ser humano, que é reconhecer o próximo e as diferenças. A tolerância está baseada nisso. Reconhecimento este que fará o homem respeitar e, consequentemente, se aproximar do diferente. Além do mais, a tolerância e a convivência pacífica acenam para a aproximação, irmandade e amor ao próximo, e respeitar as diferenças, seja elas nos indivíduos ou nos grupos, faz com que o ser humano se eleve. Não se deve implicar e discutir pelas pequenas diferenças, principalmente, podemos resumir as características da convivência pacífica nos seguintes pontos. Primeiro, a liberdade religiosa. Não há imposição quanto à religião. Este é o lema do grandioso Islã, que é a última mensagem celestial revelada ao mensageiro de Deus, Muhammad. Por quê? Deus mesmo responde na continuação do versículo dizendo: porque já se destacou a verdade do erro. Todo fiel e sensato consegue distinguir entre o erro e a verdade. Então, a liberdade religiosa é focar naquilo que nos une e não nas diferenças, como, por exemplo, a crença no juízo final, a fé em Deus, a fé na boa conduta, combater a corrupção e a injustiça. Há dezenas e centenas de pontos em comum, e estes devem ser encontrados. Segundo, coibir e condenar todo tipo de agressão, sejam elas agressões físicas ou espirituais. E isto não pode partir de um lado somente. É uma tarefa para todos os grupos. É proibir ridicularizar, insultar ou ofender as crenças do próximo, podendo dialogar com eles, mas não ofendê-los. Terceiro ponto é proibir o ódio religioso e substituí-lo pelo princípio da irmandade. Se ele não for seu irmão na sua religião, então é seu irmão na criação divina. Este é o lema do Islã. Como disse o príncipe dos fiéis, o primeiro imã Ali ibn Abi Talib, que a paz esteja com ele, se o próximo não é seu irmão na religião, é seu irmão na criação divina. Quarto, a liberdade religiosa para as minorias, sejam elas não muçulmanas em países islâmicos ou vice-versa, e agir com todos com base nos princípios de cidadania e direitos humanos, pois todos devem viver bem sobre a lei de uma pátria e um Estado soberano que seja respeitado e respeite os direitos de todos. Não se pode ignorar os outros por serem uma minoria, jamais, pois isto não é uma conduta islâmica. Quinto ponto é reconhecer as mensagens celestiais, reconhecer todas as mensagens e doutrinas celestiais enviadas por Deus, e o muçulmano não deve se sentir incomodado diante de nenhuma dessas mensagens celestiais. Muito pelo contrário, ele deve reverenciar o profeta que revelou esta mensagem e seus ensinamentos. O sexto ponto é fortalecer os laços com Deus. E é certo que isso é um dos frutos da convivência pacífica, pois ao fortalecer os nossos laços e contato com Deus, vivenciamos
que a convivência pacífica não está apenas no âmbito social, e sim está no âmbito espiritual também, fortalecendo o contato dos indivíduos com Deus, especialmente diante de todo o materialismo da contemporaneidade. Hoje em dia, o materialismo cresce a cada dia. E isso está afastando os nossos jovens da espiritualidade e de Deus. Os jovens e a sociedade estão aderindo à negação de Deus, o Criador do Universo. Por isso, a questão da convivência pacífica deve sim ser um dos portais pelos quais nós e todos possam se aproximar mais de Deus. E devemos divulgar essa mensagem por onde passamos. Sétimo, se distanciar da violência e do radicalismo religioso. Não se deve atacar a religião do próximo. Deixe-os adorar a Deus de acordo com seus cultos, lembrando sempre que o princípio do diálogo é crucial para a aproximação. Um diálogo saudável, baseado nas regras e condições de boa convivência. E é muito importante que não se ataque, viole ou insulte o próximo, jamais sendo radical ao querer enxergar os outros como desviados e errados, se achando dono da razão e senhor das verdades. Isso não é certo. Oitavo, todos devem proteger a paz social. Todos, sem exceção, pois esta é uma construção social e um patrimônio e responsabilidade de todos. E não se deve deixar que a mesma se deteriore ou decomponha. É da responsabilidade de todos preservá-la e protegê-la. Todos são pastores e cada um responsável por seu rebanho, como dizia o profeta Muhammad, que a paz esteja com ele e seus Ahlul Bayt. Essa boa convivência leva a paz entre as pessoas, leva a segurança e a estabilidade social, já que se não houver uma boa convivência, aproximação e amor entre as pessoas, todas as pessoas em seus diferentes grupos e escolas de pensamento, a vida não terá paz ou estabilidade, será uma vida aterrorizante, pois as pessoas não saberão o que acontecerá com elas, como será o amanhã e o que os aguarda, quem vai girar suas casas, ou se serão humilhados ou agredidos. Portanto, a boa convivência estabelece o direito e a justiça na sociedade. A nona questão e a última, cooperação, desenvolvimento e evolução. Todos esses são frutos da convivência pacífica entre as pessoas. Entendemos que este princípio não é uma questão secundária na vida do muçulmano. Toda e qualquer pessoa que detém a responsabilidade pela vida deve respeitar este princípio, pois a verdade é que a existência de uma boa relação entre o povo, o Estado, seus órgãos e diferentes grupos é o que faz que a sociedade se movimente e se erga. E quando o povo confia em seus representantes e governantes e suas decisões são saudáveis e justas, a pátria e a nação vivem em paz. E como dissemos, a paz não é necessariamente um fruto da existência de uma única ideologia ou linha de pensamento. Numa sociedade há muitos grupos e linhas de pensamento. Rogamos a Deus que nos agracie com a paz social em todo o mundo. E novamente gostaríamos de parabenizá-los por este encontro e seminário, e que a paz e as bênçãos de Deus estejam com todos vocês, e que a paz e a bênção de Deus esteja com Muhammad e seus purificados Ahlul Bayt.